Programa Em Cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá! Nessa semana são duas as estreias no cinema para comentar aqui no Em Cartaz. Uma delas já ganhou o vídeo por aqui e é o terror, ou a continuação de um filme de terror, Megan 2.0. Dá uma conferida lá. Aproveite e faça essa coisa tão facinha de fazer, que é clicar no botão de inscrição no canal e no joinha do vídeo. O que você pode fazer nesse vídeo aqui também. Compartilhar e comentar já exigem um pouco mais, mas também não é nada que se diga assim, puxa, como é coisa difícil de fazer. Eu conto com você, que assim como eu, ama cinema. A outra estreia, então, você confere agora. É um filme que leva a adrenalina das pistas para os cinemas. Em F1, o filme, Brad Pitt faz o ex-piloto de Fórmula 1 aposentado, já há um tempão, depois de um grave acidente. Até que ele é chamado de volta para a principal categoria do automobilismo mundial para ser o mentor de um jovem astro das pistas. Mas as personalidades dos dois vão entrar em conflito. Talvez não seja surpresa para ninguém, mas alguns dos postos-chave da produção de F1 são preenchidos por cabeças da equipe de Top Gun Maverick, como o roteirista Aaron Kruger, o diretor Joseph Kosinski, o diretor de fotografia chileno Cláudio Miranda, o compositor responsável pela trilha sonora Hans Zimmer e o produtor Jerry Bruckheimer, que é quem eu quero destacar aqui. Ele é uma das principais figuras para entender a Hollywood dos anos 80, com suas produções altamente estilizadas, cheias de adrenalina e de canções pop explosivas, super comerciais, e que incorporaram como poucas o chamado High Concept que definiram a década. High Concept é a ideia de resumir ao máximo possível a premissa de um filme, no sentido de que quanto mais palavras você precisa para explicar sobre o que é um filme, mais complicado ele é. E, portanto, por essa lógica, essa complicação arrasta o filme para mais longe da simplicidade, que é o que leva ao sucesso de bilheteria. É mais fácil explicar o que representou o Jerry Bruckheimer para os anos 80, dando exemplos de alguns dos filmes que ele produziu. Flashdance, Um Tira da Pesada 1 e 2, Top Gun e já no início da década de 90, Dias de Trovão, espécie de Top Gun no chão, com seu duelo entre máquinas e entre testosteronas. E aí vieram, dos anos 90 em diante, Bad Boys, A Rocha, Con Air, Armagedon, Pearl Harbor, Piratas do Caribe e por aí vai. Com ele na liderança, e o diretor e roteirista de Top Gun Maverick, mais o astro Brad Pitt, e até o piloto heptacampeão de Fórmula 1, Lewis Hamilton, entre os produtores, os grandes estúdios começaram a se encantar pelas curvas dos cifrões e entraram em uma batalha de ofertas para ficar com o projeto, um verdadeiro leilão. Entre eles, a Disney, a Sony, a Universal e os gigantes do streaming, Netflix, Amazon e Apple, que foi quem finalmente mordeu essa maçã e adquiriu os direitos por algo na linha de 140 milhões de dólares. Depois disso, a empresa reteve os direitos para lançamento em streaming, no caso em sua plataforma Apple TV Plus, e vendeu a distribuição nos cinemas para a Warner. Quanto ao que move a trama de F1, o filme, ela não é exatamente novidade. Desde Shakespeare, ou diriam alguns, desde do teatro da Grécia Antiga, a arte se interessa pelo conflito de gerações, pelo choque entre o novo e o velho, ou o antigo. Mesmo trazendo para o cinema, e muito mais especificamente para os filmes de automobilismo, o território é familiar. Para quem assistiu, imediatamente vem à cabeça o já citado Dias de Trovão com o Tom Cruise. Talvez não por acaso, a gênese desse projeto agora era como uma sequência de Dias de Trovão. Aliás, diga-se de passagem, um filme como esse F1 é a cara do Tom Cruise, não é não? Na falta dele, quem ficou com o papel foi a segunda melhor opção, o também super galã Brad Pitt. Por mais que, francamente, seja difícil de engolir um sujeito dessa idade dirigindo um carro de Fórmula 1 competitivamente. E antes que me acusem de etarismo, é pura biologia. Depois de uma certa idade, os reflexos começam a ficar mais lentos. Talvez, na vida cotidiana, quem chegou ou vai chegar a essa condição de idoso em que está o Brad Pitt, nem sinta tanto assim essa lentidão.
pode ser coisa de uma fração de segundo. Mas quando você está no comando de um tubo de metal com rodas que passa dos 300 km por hora, um atraso de um segundo, né, uma fração de segundo numa reação, pode ser a diferença entre a vida e a morte, para o próprio piloto e para as outras pessoas em volta. Para se ter uma ideia, o piloto mais velho a segurar o volante de um Fórmula 1 em uma corrida oficial na história foi o italiano Luigi Fagioli, que fez isso com 53 anos e 22 dias lá nos anos 1950. Mas isso estamos falando, né, dos primórdios da categoria. Neste século, com os carros modernos e ainda mais velozes, o atual recordista é o alemão Michael Schumacher, que disputou o Grande Prêmio do Brasil de 2012 aos 43 anos, 327 dias. Curiosamente, ele vai ser superado neste domingo agora, dia 29 de junho, se o espanhol Fernando Alonso estiver no grid do GP da Áustria. Nesse caso, ele vai superar o recorde do Schumacher por 8 dias. Ele vai ter 43 anos, 335 dias. Nosso querido Brad Pitt tem hoje 61 anos. Quando as filmagens começaram, ele era um pouco mais novo, tinha 59 anos. Ainda assim, são mais de 15 a mais do que o mais velho deste século. É bastante coisa. Mas quer saber? Quem está procurando por realismo por aqui veio ao lugar errado. Aqui o lugar é para entretenimento. E nesse mundo, a gente pode até dar aquela questionada, aquela torcidinha de nariz, mas no fim das contas, não sou eu que vou reclamar de ter que ver um filme com o Brad Pitt, que já superou há muito tempo qualquer possibilidade de estigma de ser só um rostinho bonito. 2 indicações ao Oscar de melhor ator e mais 2 ao de ator coadjuvante, com uma vitória em 2019, com Era uma Vez em Hollywood, enterraram qualquer suspeita. E nesse filme ele ganhou o maior cachê de sua carreira de gordos cachês, 30 milhões de dólares. E ele é um fã de automobilismo. Agora há pouco eu falei sobre o Tom Cruise, né? Eles deveriam ter estrelado juntos Go Like Hell, que seria dirigido pelo mesmo Joseph Kosinski, que comanda o Brad Pitt no F1 e que comandou o Tom Cruise no Top Gun Maverick. Mas aquele projeto teve problemas de orçamento e acabou sendo todo modificado, todo remodelado, para depois virar o filme Ford vs Ferrari. Os dois atores se reencontraram na premiere de F1 e o Tom Cruise relembrou que quando eles fizeram juntos Entrevista com o Vampiro, em 1994, eles disputavam corridas de kart e disse que o Brad Pitt é um ótimo piloto. Ele, o Brad Pitt, já teve a chance de dirigir um carro de corrida antes da largada das tradicionais 24 horas de Le Mans, na França. E tanto ele quanto seu coastro nesse filme agora, o britânico Damson Idris, pilotaram carros de Fórmula 3 e Fórmula 2 no circuito de Paul Ricard, também na França, como preparação para o filme. Inclusive, o carro da fictícia equipe deles no filme, a Apex, é um Fórmula 2 remodelado pela equipe Mercedes da vida real para ficar com cara de Fórmula 1. Porque tem isso, Os produtores demoraram um ano para convencer as equipes de Fórmula 1 e a FIA, a entidade que organiza a modalidade, a embarcar no projeto do filme. Mas depois que isso aconteceu, eles entraram de cabeça. Existia um receio da parte deles que eles fossem ser mostrados no filme como vilões, especialmente a FIA e a equipe Red Bull, por conta de a Mercedes, que é a grande rival da Red Bull nas pistas, ter esse envolvimento ainda mais próximo com a produção do filme. Afastada qualquer possibilidade dessa visão negativa se tornar realidade, as portas da elite do automobilismo mundial foram abertas. Várias corridas das temporadas de 2023 e 2024 foram cenário para as filmagens, com a equipe Apex recebendo até um lugar nos boxes entre a garagem da Mercedes e a da Ferrari. Para completar, durante o Festival de Cinema de Cannes desse ano, aconteceu uma sessão privada do filme só para os pilotos da atual temporada da Fórmula 1. A partir desta quinta, nós, pobres mortais, mais pobres do que mortais, perto dessa gente toda, também podemos conferir F1, o filme, que está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 12 anos. Quanto à duração, o Joseph Kosinski comentou que por causa das greves de atores e roteiristas,
eles tiveram quase 2 anos para editar o filme. O que ele disse que foi bom, porque eles tinham mais de 5.000 horas de filmagem. Claro que no processo de edição eles reduziram isso, mas não muito, viu? Mesmo cortando, o filme ficou com 2 horas e 36 minutos. Tchau!